minha gente! Sejam bem-vindos a mais uma live. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: como ser poderosa curando a sua necessidade de agradar. Como ser poderosa curando a sua necessidade de agradar. Você vive aí se questionando se você está fazendo para os outros o suficiente? Você já se pegou pensando isso? Já pegou se pensando se as pessoas estão te aprovando ou não estão te aprovando? Você tem se medido a partir do outro, do olhar do outro? Então, se isso tem acontecido, vem comigo que hoje nós vamos falar sobre a síndrome da boazinha. Aquela pessoa que não quer discordar de ninguém, aquela pessoa que para ela tudo tá bom, tudo tá bem, tudo certo. E que é normal estar cheia de tarefas, sem dividir essas tarefas com ninguém. Você já se viu nessa situação? Então, bora lá que nós vamos refletir sobre isso. Então, vamos lá. Você já parou para pensar que é impossível agradar as pessoas o tempo todo? A pessoa que tem a síndrome da boazinha, ela acredita que ela só terá valor para os outros se ela fizer tudo o que as pessoas pedirem, tudo o que as pessoas precisam. Geralmente essa pessoa ela é a última em tudo. Primeiro eu vou fazer o almoço, primeiro eu vou lavar a roupa, primeiro eu vou limpar a casa, depois eu sento, porque eu tô com dor na coluna, mas eu preciso fazer tudo isso primeiro, porque tem outras pessoas que dependem de mim para isso. Uma coisa é você fazer isso às vezes. É normal, é comum você colocar o outro à sua frente. Porque nós temos as prioridades, certo? Então, quando você prioriza, talvez, ali, o fazer o almoço, né, para sua família, ao invés de sentar, porque você está com dor de coluna, talvez seja para você uma forma de demonstrar que você ama essas pessoas e está tudo certo. O problema é quando essas pessoas esperam isso de você. O problema é quando, independente do que você está fazendo para você, você deixa para lá e vai fazer o que o outro quer, o que o outro precisa. Muitas vezes a gente cai no erro de pensar que se a gente fizer tudo pelo outro, se a gente fizer a vontade do outro, ele nunca vai nos questionar, essas pessoas vão nos amar incondicionalmente. O desejo intrínseco, né, aquele desejo maior da pessoa, é justamente tapar algumas feridas aí que existem. Então, até que ponto você colocar as necessidades do outro à frente das suas necessidades é saudável? É realmente positivo? Você já se questionou isso? Você se vê nessa posição de uma pessoa que quer fazer de tudo para agradar aos outros o tempo todo? Você faz isso e se coloca em último lugar. Uma hora a bola estoura.
Porque você é um ser humano e você tem desejos, necessidades, tem coisas que são próprias do ser humano que você precisa. Você necessita do descanso, você necessita muitas vezes parar para pensar em você. Parece clichê, parece que eu estou dando sermão, parece que eu estou falando aqui coisas para vocês que vocês estão cansados de ouvir. Só que eu não estou falando de quando você faz isso. Às vezes, eu vou repetir, isso é quando é uma forma de viver. Você espera que fazendo pelo outro, isso te dê algum alívio. E é aí que mora o problema, nessa busca por esse alívio. É uma pressão tão grande, uma pressão autoimposta, de que você não pode errar, de que você não pode magoar, de que você não pode deixar o outro sem receber aquela atenção, que você acaba adoecendo. Você gera um estresse que é capaz de elevar a sua pressão arterial. E aí uma pessoa que não tem problema de pressão começa a apresentar problema de pressão, de variação de pressão. Por quê? Está engolindo tanto sapo? Está deixando os problemas dos outros tomarem conta dela? Que às vezes os próprios problemas a pessoa não dá conta de resolver. E aí entra num cansaço crônico, numa fadiga crônica. E dali a pouco já está tomando medicação para estresse, para depressão, para ansiedade, porque a angústia de fazer o outro feliz é tão grande que você acaba achando que é culpa sua aquela pessoa não estar feliz. Acaba achando que é culpa sua aquela pessoa não estar bem. E carrega um fardo que não é seu. Você pode sim agradar as pessoas que você ama, sem deixar de ser boa, amável, cuidadora. Só que é necessário também você parar para pensar em você. Há quanto tempo você não para pensar em você? Você respira e questiona se as pessoas do seu convívio ou num relacionamento, amizades, vão se sentir bem ou mal com aquela atitude que você tem. Só que você mesma não olhou para você ainda. Ah, eu não posso falar não, porque se eu falar não para fulano, nossa mãe, nunca mais vai conversar comigo. E eu prefiro me desdobrar para fazer o que ele precisa do que perder a amizade. E a sua saúde mental? E aí? Como é que fica a sua saúde mental? Porque fazer isso uma vez, ok. Mas geralmente a gente tem compulsão por fazer isso. E aí chega num ponto que você já não reconhece mais quem é você, qual é o seu valor como ser humano. Você já não demonstra um amor tão grande assim por você. Você se enxerga como uma pessoa cheia de culpa e remorso, porque
eu poderia ter feito mais por fulano. Ele ficou triste comigo porque eu não fiz o suficiente. E é aí que mora o grande problema. Ninguém gosta da pessoa boazinha demais. E sabe por quê? A pessoa boazinha demais enche o saco. É pesado o que eu tô falando, mas enche o saco. Porque a pessoa chega num ponto que ela começa a te cobrar pelo que ela tá fazendo. Ela começa a te cobrar. Nossa, o meu namorado, ele tem que me amar mesmo. Porque, olha, o tanto que eu trabalho para ajudar ele não tá escrito. E aí, se essa pessoa sai uma vírgula daquilo que você acredita que é o certo, você cobra dessa pessoa. Ué, cadê a minha atenção? Ontem eu deixei de fazer tal coisa por você e hoje você não está fazendo por mim. Fica uma cobrança do você deve, eu devo. E acontece o que a pessoa que tem a síndrome da boazinha mais teme. Que é o fim das relações, é o abandono da relação. Por mais que às vezes a gente tenha essa visão distorcida, o que o mundo quer e o que o mundo precisa é da nossa autenticidade. É a gente ser humano e viver a nossa humanidade. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Então, onde que está a nossa percepção de alto valor numa situação dessas? Zero. Então, se questione. Será que eu estou o tempo todo querendo agradar as pessoas para poder ser aceita? Para poder ser amada, acolhida, compreendida? Meu medo é de rejeição, abandono. Onde estou eu nessa história? Onde estou eu? Vamos refletir um pouco sobre isso? Vamos refletir sobre o quanto nós podemos ser dóceis, amáveis, sem anular a nossa própria vontade, sem anular o nosso desejo de ser, de contribuir, de estar. Esse assunto ele é um pouco pesado, porque a gente é ensinado de que precisa agradar os outros. E aí a gente troca, né? Agrada o outro e te desagrada. Agrada o outro e te desagrada. E aí vem depressão, vem ansiedade, estresse e ninguém entende. Por que será? Fulano sempre foi muito bom, ajuda todo mundo. Você precisa de fulano, nossa, ele pode estar fazendo o que for, que ele larga e vai te socorrer. Daí uns anos está lá fulano na cama, sofrendo as dores de não ter colocado a sua voz, colocado a sua vontade para acontecer. Porque às vezes a gente está cansado mesmo.
Porque às vezes a gente precisa mesmo dar aquela respirada e analisar a situação para saber se o que a gente vai fazer pelo outro vai ou não nos prejudicar. É um tipo de autodefesa também. É necessário a gente também se autodefender, se autopreservar. Então, é diferente de egoísmo. O que eu estou falando para você aqui é amor próprio. Ame, doe-se aos outros, porém, saiba os seus limites. Qual é o seu limite? O que é necessário uma pessoa fazer para você sentir que chegou no seu limite e precisa falar não para essa pessoa? Em quais situações você responde sem pensar? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? E aí, quando você percebe, a sua vida já está uma bola de neve. Por quê? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Outra coisa que acontece bastante com a pessoa que tem essa necessidade excessiva de agradar, né? Ela vê defeito nela. O resto do mundo é perfeito. O resto do mundo anda na linha. Eu erro o tempo todo. Nossa, como é que eu posso sentir raiva? Como eu posso sentir isso? É como se as emoções fossem algo ruim. E não, as emoções fazem parte do que somos como seres humanos. As emoções, elas existem antes de nós existirmos. Antes da consciência de que existimos. Principalmente a raiva e o medo. Porque a raiva e o medo são responsáveis pela nossa sobrevivência. Literalmente. E aí você se culpa porque sentiu raiva de alguém em determinada situação. Porque uma pessoa como você, que tem o coração bom, não pode sentir raiva. Tá errado. Você pode sentir raiva, sim. A questão é como você lidar com essa raiva. Como essa raiva faz parte dos seus dias. A raiva se tornou o principal ponto de partida, a principal emoção? Então, peraí. Mas a raiva e o medo são necessários para a nossa sobrevivência. Nós existimos com essas emoções. Essas emoções nos habilitam e capacitam para a gente viver. Você vai continuar medindo a sua autoestima pelo outro? Pelo que o outro diz ou pelo que o outro faz por você? O que importa mais é o olhar do outro ou o olhar que você mesma tem sobre você? É importante a gente saber que os padrões de derrota que geralmente a gente tem, de que a gente não é merecedor de amor, de que a gente não é merecedor de atenção, de carinho. Porque essas coisas precisam ser gratuitas. E quando não são gratuitas, tem algo errado. O que vamos fazer e como vamos fazer para mudar esse quadro? Para mudar essa situação?
Então, agradar parece até é um termo para afagar o ego, sabe? Síndrome da boazinha. Afaga o ego da pessoa como se fosse algo totalmente positivo, como se fosse algo bom. E é uma síndrome mesmo, tá? Essas pessoas adoecem com o tempo, por tanto se colocarem em segundo plano. Às vezes estão doentes, estão passando mal, mas querem cuidar dos outros. E com isso entram num ciclo onde sempre são colocadas em segundo plano. São deixadas para depois. Padrões negativos e necessidade de aprovação, igual eu estou falando. Eu posso fazer uma apresentação e me sentir orgulhosa da apresentação que eu fiz. Mesmo que a minha nota tenha sido 6. Nossa, foi média. Nossa, meu Deus. E agora? Uma pessoa bem resolvida, nesse sentido, vai saber o seu alto valor e vai dizer: nossa, eu estudei muito. E apesar da minha nota ter sido 6, eu tenho orgulho de mim, porque eu passei horas estudando, mesmo trabalhando, com filhos para olhar, com casa para arrumar. Eu fiz o meu melhor. Então você enxerga o seu alto valor. A pessoa que tem a síndrome da boazinha, não. Quando ela ganhar a nota 6, ela já fala: meu Deus, o que eu deixei de fazer que eu não agradei o professor? Eu devia ter estudado mais. Eu devia ter prestado mais atenção nas aulas. Eu devia ter chegado mais cedo. E aí volta toda aquela culpa, toda aquela questão pesada do eu devia. Tá vendo aí a obrigação? Essa pessoa, ela se sente obrigada a agradar ao outro, independente do que signifique esse agradar. Mesmo que isso custe, às vezes, a sua saúde mental. Olha só. Todos esses deveres, todas essas obrigações acabam te impedindo de ser feliz, de ter uma vida de autoeficácia, que é você conquistar as coisas que você planeja. E também do autoamor, do amor próprio. Porque você se anula completamente para satisfazer o outro. E aí? Vamos lá no tema. Como ser poderosa, curando sua vontade de agradar. Então vamos lá. Vamos repetir um resuminho do que eu falei até agora. Você pode ser atenciosa, você pode ser amável, você pode ser aberta ao que as pessoas têm a dizer e fazer. Só que você precisa se colocar em primeiro lugar. E é tão difícil a gente se colocar em primeiro lugar. É difícil, não é fácil não. Eu não tô aqui te falando que amanhã você vai acordar e vai falar assim: não, eu sou prioridade na minha vida.
Não estou falando isso com você. Eu estou falando que existem coisas que você pode fazer todos os dias para se amar, se cuidar, ser feliz, segura e livre de verdade. Você merece isso, aliás. Você merece isso. Então, como? Como ser essa pessoa poderosa e ao mesmo tempo amável, que faz pelos outros? O primeiro passo é você aprender a ouvir as necessidades do outro. Ah, mas eu escuto. Calma aí. É bem provável que você não escute. É bem provável que se um amigo te ligar agora e falar, olha, eu preciso que amanhã você passe aqui em casa para me pegar, porque, sei lá, meu carro furou o pneu. E aí você já responde, tá bom, eu passo sim. Só que você nem parou para ouvir o que o colega queria direito, porque você respondeu logo em seguida, sem nem parar para pensar direito. Esqueceu que talvez naquele dia você já tinha programado sair um pouco mais tarde, porque depois do trabalho, você teria de buscar seu filho na natação, por exemplo. Então, você iria de carro para mais tarde passar para pegar seu filho na natação. E aí acaba tendo que acordar mais cedo para passar e pegar o colega, porque respondeu que ia fazer sem ao menos ponderar a situação. E aí, quando a gente não ouve, a gente não pondera, a gente fala sim para agradar. Ah, porque se fosse comigo, opa, se fosse comigo, será que ele faria a mesma coisa? Aí a gente entra mais uma vez na questão do ciclo da síndrome da boazinha. Ninguém tem obrigação de nada com você. Criatura! Quando é que você vai entender, criatura, que ninguém tem nada de obrigação com você? Nessa vida, a gente precisa fazer as coisas ou porque a gente decide, porque a gente quer e quando a gente quer. É difícil a gente parar para pensar que ninguém tem obrigação de nada com a gente. A gente até engole seco, né? A gente até engole seco. Ah, mas porque é obrigado sim. Não, não, não. Ninguém é obrigado a nada. E quando você enxergar isso, você vai viver relacionamentos mais leves e uma vida mais leve. Porque o ponto principal de tudo é a gente perceber que ninguém é obrigado a nada. É o primeiro passo. Nunca responda quando você estiver com raiva. Porque a tendência é que se você estiver com raiva, você pode responder sim só para aquela pessoa sair do seu pé. Nossa, que já tá me enchendo o saco? Tá bom, eu faço, eu vou. Sem problema não. Então vamos lá. Vou passar para vocês aqui algumas técnicas, algumas formas de começar esse caminho de se olhar e se observar mediante as solicitações das pessoas.
Você perceber que você é muito mais do que as coisas que você faz. É muito importante você perceber que você é muito mais do que as coisas que você faz. A sua presença, o seu sorriso, a sua voz. As pessoas que vão se lembrar mais de você são aquelas pessoas que de alguma maneira você trouxe emoções para elas. E como você pode trazer emoção para uma pessoa? Existem várias formas. Em forma de palavras, em forma de presentes, em forma de presença. Atos de serviço também é uma linguagem do amor, que é fazer pelo outro. Só que aí é que está uma linha tênue. Eu vou fazer pelo outro porque eu o amo e hoje eu decido fazer isso. É consciente. É decidido. E é aí que está a grande chave. Passar pelo crivo da decisão. Aprender a dizer não é importante. Não, eu não posso. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Então vamos lá. Se cuidar, pedir ajuda e respirar. Se cuidar, pedir ajuda e respirar. Aprender que dizer não é positivo. Diga não de consciência tranquila, quando você realmente não pode. Porque também não adianta você dizer assim, não, eu não vou fazer, não, eu não vou na sua casa porque você não fez tal coisa por mim ontem. Não, isso é chantagem, sabe? É chantagem e não dá. Aí a gente já entra num campo perigoso. Vamos ser autênticos. A Cida falou que estou nesse aprendizado de dizer não. Sim, Cida, e é muito importante isso, tá? Igual eu tô falando, você começa a perceber que a vida das pessoas continua caminhando, mesmo você falando não. Que isso não vai medir o amor delas por você. E é aí que tá o segredo da coisa. Saber que as pessoas que te amam vão te amar independente dessa situação. Então vamos lá. Quando a gente está numa situação que a gente disse não para a pessoa, algumas pessoas, elas revidam, né? E tem aquelas pessoas que são altamente manipuladoras, aquelas pessoas que querem que a gente ande de acordo com a música delas. Então, se você falou não por algum motivo e a pessoa continua insistindo ali, naquela situação, e ela quer que você, de qualquer maneira, faça para ela aquilo, você pede um tempo. Opa, peraí. Eu preciso pensar aqui, pelo menos de hoje para amanhã, e amanhã eu te dou um retorno. E aí vem a síndrome da boazinha, né? De novo, cutucando atrás. Nossa, e se fulano parar de conversar comigo por causa disso? Ei, calma. Se fulano deixar de conversar com você, não foi por causa disso somente.
Vamos aprender a analisar as situações e nos tirar do centro dos acontecimentos. Às vezes, a pessoa vai parar de conversar com você porque ela só precisava de um motivo para parar de conversar com você. E aí vai dizer que é porque você não fez o favor que ela pediu. É uma desculpa. E, infelizmente, existem pessoas assim, que esperam qualquer falha nossa para poder dar desculpas para os erros delas. Aprender a dizer não é importante para a gente viver livre e ter o poder das nossas vidas nas nossas mãos. Vez ou outra, você vai perceber que para dizer não vai ser difícil, vai ter situação que vai ser difícil. Porque você vai pensar assim, eu vou pro cinema, ver um filme, ou eu vou pro aniversário da minha vizinha. Porque ela pediu para eu ajudar ela a organizar a mesa de bolo. Nossa, mas aquele filme que tá no cinema, rapaz, tô louca pra ver, é a última semana. Ai, sai de cartaz segunda-feira, hoje é sábado. Como que você vai ponderar essa situação? Olha, eu queria muito te ajudar a arrumar a sua mesa do aniversário. Só que eu quero priorizar o meu momento. Porque eu tenho trabalhado tanto ultimamente que eu vou preferir fazer o que eu já tinha combinado. E eu vou repetir, não é fácil fazer isso não, gente. Eu faço isso na minha vida e o que eu vejo de nariz torto, boca torta pro meu lado, não é brinquedo não. Eu já me vi, já me coloquei várias vezes nesse lugar aí, tá? De quem quer agradar a todo custo. Até mesmo em relacionamento amoroso. De deixar de vestir o que eu queria, de deixar de falar como eu falo, para agradar aos outros. Porque eu sou assim, eu sou expansiva, não sei se vocês perceberam, né? Eu sou expansiva, eu falo rindo, às vezes eu grito, faço caras e bocas. E não é todo mundo que se agrada disso, não. E sabe como eu tô? Tô nem aí. Desde que eu não invada o espaço do outro, certo? A gente precisa ser autêntico, desde que a gente não invada o espaço do outro. Então, é a gente ter essa clareza de que eu não vou deixar de ser como eu sou, deixar de ser alegre, extrovertida, pra cima, porque você fica incomodado com a altura da minha risada. Se você está incomodado com a altura da minha risada, você que se afaste. Não vou ser eu que vou deixar de ser quem eu sou para agradar você. E claro, você não precisa dizer isso à pessoa. Isso é uma forma de você ver o mundo e de você se enxergar. E com isso você vai criando uma base sólida de quem é você. Que aí se chegar um espertalhão e te apontar o dedo, falando assim, ó, você acha que alguém vai gostar de você assim? Você levanta e diz sim. Sabe por quê? Eu tenho muita coisa boa dentro de mim. E essa força, essa autenticidade vai te afastar de relacionamentos tóxicos.
de relacionamentos que sugam de você aquilo que você tem de melhor. Além do mais, quem tem a síndrome da boazinha é muito propensa, tá? A entrar em relacionamentos tóxicos. Justamente por isso. Porque no relacionamento tóxico, a pessoa que é tóxica, né? Vamos usar esse termo, ela quer sugar de você o que você tem de bom. E ela pede, você dá. Ela pede, você dá. E aí é como uma garrafa d'água. Se você não enche, uma hora seca. E quando seca, às vezes, a pessoa diz que a culpa é sua. A Laide, você está dizendo prazer, era eu? Ainda bem que você falou no passado, Laide. Ainda bem, porque existe a possibilidade da gente mudar o tempo todo o tempo. E é isso que é o importante. Se você já está percebendo isso, comece analisando o que as pessoas te pedem e respondendo com carinho, sendo a pessoa amável que provavelmente você é, sem se deixar em segundo plano. Isso é o mais importante. Ser autêntico, ser amável, fazer o bem para os outros, sem nos esquecer. Isso é o mais importante de tudo. Se mantenha firme nas suas posições, seja corajosa. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Na própria Bíblia diz isso, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Agora, é interessante que você comece já a pensar, como eu falei um pouco mais atrás, em vez de pensar, eu devo alguma coisa, eu posso e eu quero. Ou eu não posso ou eu não quero. Isso é muito importante. Aprovar a você mesma e sentir orgulho de quem você é e de tudo que você conquistou. Existem aí dentro de você superpoderes. Você precisa enxergá-los. E, de certa forma, ir mostrando ao mundo, às pessoas, ao que você veio. Com coragem, delicadeza, com firmeza, com questionamento, revisando seus valores. Porque às vezes as pessoas vão pedir para que façamos algo que foge daquilo que a gente acredita que é o certo. Então reveja os seus valores quando alguém te fizer uma solicitação. Reveja o seu tempo, suas prioridades. Cuide-se. Cuide da sua saúde mental, do seu físico, porque você colocar aos outros sempre à sua frente traz problemas reais. Eu vou repetir quais os problemas: pressão alta, ansiedade, depressão, estresse, dor no corpo, principalmente na região da coluna. Está relacionado aos pesos da vida, né? Você vai engolindo tanto sapo, e aí vai para a coluna. Então, hoje, o que eu queria trazer para vocês é essa reflexão. Como eu posso ser poderosa e, ao mesmo tempo, amável? É isso. Se
você identificou que você tem a síndrome da boazinha, procure ajuda, faça terapia. É importante você começar a se olhar como uma pessoa que tem necessidades a serem cumpridas, necessidades a serem resolvidas. Porque colocar o outro sempre à frente não é saudável. E uma hora você vai perceber isso. Quando alguém te pedir algum favor, alguma coisa, analise o pedido. Esteja disposto, esteja disposta a ver os pontos positivos e os pontos negativos da questão. Dê uma resposta genuína. Se for sim, que seja sim. Se for não, que seja não. Sem justificativas pelo sim ou pelo não. Aprenda que resolver as situações e os problemas devem ser com as pessoas e não para as pessoas. Com as pessoas da ideia de conjunto, união. Para os outros, você faz e carrega sozinho. Então hoje eu quero deixar para você essa reflexão de que você pode mesmo ser poderosa, sim, você pode ser livre, feliz. O que falta, a maior parte das vezes, é você questionar onde você está se colocando em sua própria vida. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima live.